Olá! Se a sua meta é passar no concurso público, você sabe bem que o português pode ser o seu maior aliado ou, o seu pior inimigo. E hoje, a gente vai dominar um dos tópicos mais decisivos de todos, as classes de palavras. Mas não é sobre decorar, tá? É sobre entender a lógica por trás da língua para finalmente garantir a sua vaga. Vamos nessa? E essa pergunta aí na tela, ela não é nenhum exagero, viu? Por que esse tema define quem passa? É simples. As bancas examinadoras usam as classes de palavras como a principal ferramenta para criar aquelas famosas pegadinhas. Elas testam a sua capacidade de ir além da decoreba e de realmente interpretar. Dominar isso é a chave para desmontar qualquer questão. Então, o nosso plano de voo é construir uma base bem sólida. Primeiro, a gente vai ver os tijolos da frase. Depois, vamos dar um pouco de cor e medida para ela. Em seguida, a gente coloca tudo em movimento. E por fim vamos às regras do jogo, aquelas que separam os aprovados. Tudo pronto por aí? Certo, vamos começar pela fundação. Toda e qualquer frase sólida começa aqui, com os substantivos e os artigos. Pensa neles como se fossem os nomes e as etiquetas de absolutamente tudo o que existe ao nosso redor. O substantivo, gente, é o astro principal da história. É a palavra que dá nome a tudo, desde pessoa até um sentimento como saudade. Sabe qual é a primeira tarefa em qualquer questão de análise sintática? Achar o substantivo. Ele é sempre o ponto de partida. E aqui, fique de olho no gênero, porque isso é um tópico que aparece direto. Os biformes, tipo lobo e loba, são fáceis, né? O perigo mora mesmo é nos uniformes, que usam a mesmíssima forma para os dois gêneros. Nesses casos, é o artigo, como em o estudante e a estudante, que faz toda a diferença. E aqui está ele, o fiel escudeiro do substantivo, o artigo. Parece uma coisinha simples, né? Mas o poder dele é gigante. Falar o político define alguém específico. Agora, falar um político generaliza. Essa troca sutil pode mudar todo o contexto de um texto. E as bancas, claro, adoram explorar isso. Ok, já temos a nossa base com os nomes. Agora o que a gente vai fazer? Vamos enriquecer a frase, dar características, medidas. Chegou a hora de adicionar cor e quantidade com os adjetivos e os numerais. Se o substantivo é o esqueleto, pode ter certeza que o adjetivo é a alma. Uma simples casa pode virar uma casa assombrada, grande ou acolhedora. São os adjetivos que criam a imagem na nossa mente e que expressam opinião, o que é um prato cheio para questões de interpretação. Agora, atenção total neste slide. Sério, isso aqui é uma das pegadinhas mais clássicas de concurso. A posição do adjetivo muda tudo. Homem pobre é uma coisa, um homem sem recursos. Agora, pobre homem, a história muda, vira um coitado, um infeliz. É a mesma palavra, mas com sentidos totalmente opostos. Isso prova que gramática e interpretação andam, de mãos dadas. E para dar aquela precisão, entram em cena os numerais. Eles vão indicar quantidade, ordem, fração. É uma classe bem direta, sabe? Sem muito mistério, mas que é essencial para a exatidão da informação. Beleza, já temos nomes, qualidades e quantidades. Agora, vamos colocar tudo isso em movimento e criar algumas conexões. É exatamente aqui que entram os advérbios e os pronomes, que adicionam as circunstâncias e deixam a linguagem muito mais ágil. O advérbio é tipo o fofoqueiro da frase. Ele conta todos os detalhes da ação. Alguém chegou? O advérbio vai te dizer como, rapidamente, onde, aqui, e quando, ontem. E a dica de ouro, ele é invariável, não tem feminino nem plural. Lembre-se disso, hein? Pense no pronome como se fosse o coringa da língua portuguesa. É ele que evita aquelas repetições desnecessárias. Em vez de dizer João pegou o livro de João, a gente fala João pegou o seu livro. Ele pode substituir um nome, como em ele chegou, ou pode acompanhar, como em este carro. Dominar os pronomes é dominar a coesão de um texto. Bom, agora chegamos naquela parte que tira o sono de muito concurseiro por aí. Aqui estão as regras mais específicas, aquelas que as bancas usam para separar quem está realmente preparado. Então, foco total aqui. Colocação pronominal. O pesadelo de muitos candidatos, né? Onde é que eu coloco o pronome? Antes, depois ou no meio do verbo? Gente, não é questão de achar bonito, não. Existem regras bem rígidas. E dominar próclise, ênclise e mesóclise é um diferencial enorme na hora da prova. Vamos focar nas 3 regras de ouro.
aquelas que mais eliminam candidatos. Regra número 1 é proibido começar frases com pronomes oblíquos. Então, nada de me diga, o certo é diga-me. Regra 2. Palavras negativas como não, nunca, jamais, elas funcionam como um ímã, puxando o pronome para antes do verbo. Sempre vai ser não me diga. E regra 3, a estrutura em se tratando de é um caso clássico que sempre vai exigir o pronome antes do verbo. É bom memorizar esses 3 pontos. Vamos ver um exemplo prático da primeira regra. O correto na norma culta é empreste-me o livro, usando a ênclise. Começar com me empreste é super comum na fala do dia a dia, mas numa prova de concurso, é erro na certa. É uma regra formal que precisa ser seguida à risca. E para gravar bem a segunda regra, anota aí. Viu uma palavra negativa como não? A próclise se torna obrigatória. O pronome é puxado para antes do verbo. É sempre não lhe emprestei. Simples assim. Não tem exceção. E isso, olha, cai em toda a prova. E para fechar o nosso inventário, vamos dar uma olhadinha rápida nas interjeições. Elas são as explosões de sentimento, sabe? Ufa, puxa! A dica aqui é a mesma do advérbio. São palavras invariáveis. Simples, mas é sempre bom lembrar. Certo, então, passamos por todas as peças desse quebra-cabeça. Agora, vamos juntar tudo e entender de vez por que esse conhecimento todo é a sua arma secreta para o dia da prova. E a grande lição é esta. Entender as classes de palavras não é sobre decorar rótulos, é sobre compreender o papel de cada pecinha no grande motor da língua portuguesa. É esse conhecimento que te dá o poder de desmontar qualquer questão, de entender textos complexos e, principalmente, de enxergar as armadilhas da banca. É o verdadeiro alicerce da sua aprovação. E aí, esse conteúdo ajudou a organizar as ideias? Se a resposta for sim, então fortaleça o nosso trabalho, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Serei Nomeado para não perder nenhuma estratégia rumo à aprovação. Continue firme nos estudos e a gente se vê no nosso próximo encontro.